Olá, eu sou Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta videoaula eu vou mostrar como podemos acessar um web method com jQuery e Ajax e passar parâmetros para o web method. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou criar um projeto ASP.NET, né? Na verdade, eu vou criar um website ASP.NET e vou usar a biblioteca jQuery. Além dos diversos recursos que o jQuery tem, através do jQuery nós podemos chamar métodos ASP.NET do lado do servidor a partir do cliente sem dar um postback. Tá? É isso que nós vamos fazer. Então, a sintaxe básica que é utilizada para fazer a chamada de um web method está aqui. Tá? Essa é a sintaxe onde eu tenho que definir o tipo, a URL, né, que eu estou chamando. Aqui eu coloquei default ASPX porque é a página que eu vou usar nesse exemplo. O nome do método, os parâmetros se houver, né, o tipo dos dados, né, que geralmente é JSON, e eu defino uma função para indicar que a requisição foi feita com sucesso e também posso definir uma outra função para indicar que a requisição falhou. Então, basicamente, nessa videoaula eu vou fazer o seguinte: eu tenho uma tabela de um banco de dados SQL Server e eu tenho uma história de procedure que inclui dados nessa tabela. Tá? Então, eu usei um create procedure chamada, a história de procedure chama inserir dados. Ela vai incluir o nome e a senha na tabela usuários, tá? E eu vou referenciar no meu projeto jQuery usando o NuGet, né? Tenho a história de procedure inserir dados, vou definir a referência à biblioteca jQuery na página default ASPX, definir a função jQuery para chamar o web method, e no code behind eu vou definir o meu web method, tá? Então, para isso, eu vou usar aqui a nossa ferramenta, que é o Microsoft Visual Studio Express 2013 for Web. Então, aqui no Server Explorer, tá, da ferramenta, eu tenho já conexão com o meu banco de dados cadastro. Tá? Essa conexão, eu consigo obter, ó, a connection string, né? Connection string que eu vou usar aqui no meu projeto. Então, eu tenho a tabela usuários, ele tem um ID, um nome e a senha. E eu criei uma história de procedure chamada inserir dados, né? Então, vamos ver a tabela usuário, vamos clicar sobre ela e vou mandar ela exibir os dados, né? Então, ó, ela tem duas informações armazenadas só, tá? E eu vou incluir novas informações. Então, eu vou usar essa história de procedure, tá? Então, para isso, tá? Eu vou fechar aqui. E eu vou aqui em File, eu poderia criar um projeto, mas como eu quero tornar a coisa mais simples, tá? Bem enxuta, eu vou criar um novo website. Eu vou criar um new website, né? File, new website, vou usar a linguagem C# e vou selecionar o template ASP.NET Empty Website. E eu vou chamar aqui, ó, jQuery Web Method. Ele vai me criar um website e nesse website eu vou incluir a minha página padrão. Então eu vou selecionar o menu, o website, Add New Item e vou selecionar o template Web Form, aceitando o nome default ASPX e vou mandar incluir. Bom, eu já tenho aqui a minha página que ele vai incluir, né? Ela está vazia, né? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou referenciar o jQuery, né, que eu não tenho aqui. Então eu vou aqui fazer isso via NuGet. Então eu vou no menu Tools, Library Package Manager e vou selecionar a opção Manage NuGet Packages for Solution. Vou clicar aqui, ele vai me abrir aqui, vai fazer a conexão. Eu vou digitar aqui, ó, para mim ganhar tempo, para ele localizar a biblioteca jQuery, né? Ele vai localizar, está procurando, ó, localizou e eu vou clicar no botão Install. Tá? Ele vai solicitar confirmação, eu vou dar OK e eu estou instalando
a biblioteca jQuery, a versão mais atual, no meu website. Já está tudo ok, não dei nenhum erro, eu vou dar um close e pronto, tá aqui, ó, ele me criou uma pasta com os arquivos JavaScript da biblioteca jQuery. Agora, eu já posso, se eu quiser, né, referenciar aqui o jQuery, eu vou escolher aqui a opção min, jQuery 2.1, então venho aqui, arrasto e solto aqui, pronto, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou criar aqui no meu formulário, né, para ganhar tempo, eu já vou copiar e colar, né, senão não vai dar tempo. Então eu vou criar aqui uma tabela aonde eu apenas vou definir aqui o nome, né? Definir aqui dois controles, ó, txt textbox, txt nome, pronome, txt senha para senha e o ID, um controle button com o ID btn submeter, tá? Então aqui, ó, lembrando que o text mod do textbox para a senha, eu coloquei password, tá? Então eu tenho aqui, se você quiser clicar na guia design, você vai ver o layout da página que é exibido, né, por padrão. Então tenho aqui, né? Então o que é que eu vou fazer? Através desse cliente, eu vou criar um método agora na página, no code behind da página, vou chamar e passar os parâmetros informados e vou chamar a história de procedure e incluir um cliente na tabela usuários. Então, vou abrir a página, o code behind, que é default.aspx.cs, né? E para ganhar tempo também, eu vou copiar e colar o meu web method aqui, tá? Eu tenho um page load, pronto. Aqui eu vou precisar apenas fazer algumas referências, né? No web method, você sabe que eu tenho que fazer uma referência a System Web Services, tá? E aqui em SQL Connection eu vou precisar do System Data SQL Client. E aqui no Configuration Manager eu vou precisar do Using System Configuration, tá? O Command Type aqui eu preciso do System Data. Pronto, todas as referências eu posso aqui clicar sobre os meus Using e dar Organize Usings. Ele vai remover tudo que não tiver utilizado. Pronto, tá aqui, tá? Então vamos ver esse código rapidamente. Aqui, ó, eu estou criando um web method chamado inserir dados, tá? Que está recebendo o nome e a senha. Aqui eu estou fazendo, usando a string de conexão que eu chamo de conexão Northwind, que eu vou ter que criar no arquivo webconfig. E aqui eu estou criando um comando, abrindo a conexão, informando que é uma história de procedure, informando o nome da história de procedure, né? Lembra que, ó, o nome da minha história de procedure é inserir dados, tá? Senão vai ocorrer erro em tempo de execução. E os parâmetros eu passo, executo e fecho, né? Essa aqui é um método que vai retornar uma string ok, ou então retorna uma mensagem de erro. Então o que eu tenho que fazer? Definir a string de conexão. Eu vou aqui no webconfig e vou criar uma seção chamada connection string. Aqui entre o system configuration. Pronto, eu vou copiar já, né? Está aqui, ó, a minha seção connection string, o nome da minha conexão que está sendo usada aqui, ó, conexão Northwind, é aquela que eu tenho que indicar para ele saber que a string de conexão que eu tenho que pegar é essa que está definida aqui, tá? E aqui está o nome do provedor para essa string de conexão, tá? Que é uma conexão SQL Server. Então agora eu já tenho tudo pronto, tá? Eu tenho aqui agora, vamos voltar para aqui o meu código behind, eu tenho o meu web method, né? Que vai ser chamado. Só falta agora eu ir para a minha página aqui e definir aqui, ó, a página default ASPX, vou no modo source, e agora eu vou definir a função JavaScript jQuery, né, que vai fazer a chamada, né? Tem que ser, esse código tem que ser aqui definido preferencialmente entre as tags head, tá? Tá, eu vou copiar e colar e tá aqui, olha, tá? O código jQuery, né? Ó, ele é o código JavaScript. Então aqui é a função jQuery que me indica que o documento está pronto. E aqui eu estou usando, essa função vai ser executada quando o evento clique do botão btn submeter, tá? Que é o botão btn submeter aqui. O evento clique quando eu clicar em salvar dados do usuário
ele vai me chamar, né, essa função. Aqui, ó, eu estou obtendo os valores dos campos de texto txt_nome, txt_senha, e estou atribuindo as variáveis nome e senha. E aqui eu faço a requisição ao webMethod, tá? Chamo, né? Aqui eu estou falando que o webMethod chama inserir dados, ó. Ele está aqui, ó, na página, no code behind, né? webMethod, e os dados são o nome e a senha, tá? E se tudo der certo, né, eu vou ter aqui essa função aqui que indica que o sucesso da requisição ocorreu. Ele vai me exibir aqui um alert, né, num JavaScript, indicando que o registro foi salvo com sucesso, tá? Então, as peças da composição são a biblioteca jQuery, né, que eu referenciei via NuGet, a página default.px, que eu criei aqui no website. Aqui na página eu defini aqui um campo txt_nome, txt_senha, 2 textbox e um btn submeter, que é o button, tá? Que vai fazer a interface com o usuário. E aqui no jQuery eu estou referenciando a biblioteca jQuery e criando aqui a função que vai chamar o webMethod, que está definido no code behind. É aqui que ele vai fazer a conexão com o banco de dados, através aqui obtendo aqui do webconfig, né, a conexão, e vai criar um comando e executar a stored procedure, que está aqui no banco de dados, chama inserir dados, e vai incluir os dados. Ok? Então vamos executar e ver se realmente está tudo funcionando. Ele vai me renderizar e abrir aqui. Eu estou usando o navegador Opera, tá? E eu já vou poder verificar. Ele me abriu aqui a página, eu vou abrir um pouquinho mais para ficar mais visível. Pronto, tá aqui, ó. Macorati, nome. Então eu vou incluir um usuário aqui, ó, teste, né? Aqui eu não me preocupei com validações, né? Não me preocupei com segurança de senha, né? Eu só estou mostrando como chamar o webMethod e passar os parâmetros. Então eu vou colocar uma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu vou clicar em salvar dados do usuário. Nesse momento é que a chamada vai ocorrer aqui, ó, no evento click do botão, ok? Então vamos lá. Vou dar salvar dados. Registro salvo com sucesso. Tá? Tá aqui o meu alerta JavaScript e posso dar um OK. Para verificar, nós podemos, vou parar a aplicação, eu vou aqui, ó, no Server Explorer, vou abrir aqui, ó, a minha tabela usuários e vou mandar ele exibir, para ver se ele realmente, olha aqui, ó, teste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, dessa forma, nós vimos como acessar um webMethod usando uma chamada de query Ajax, passando parâmetros, tá, em uma aplicação ASP.NET. Era isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Até a próxima segunda-feira.